Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Ibocum, podcast Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC-RS, e da Fundação Marco Polo, realizados com recursos da Lei nº 14.017 do ano de 2020, a Lei Aldir Blanc. Esta série possui 3 episódios que estarão disponíveis no Spotify e YouTube. O primeiro episódio tem como tema Quilombo Lemos, com participação especial de Mara Lemos e Sônia Ribeiro. Sônia, seja bem-vinda. Mara, seja bem-vinda ao nosso podcast Ibocum. Eu sou o Charles. Thaís Machado, boa noite. Seria interessante se a gente começasse com a apresentação de vocês, né? Quem é a Mara Lemos? Mara Lemos é quilombola do Quilombo Lemos, né? Eu tenho 55 anos, né? Fui muito pequenininha lá para o Quilombo, tinha uns 2 aninhos quando eu fui para lá, e estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, né? Tentando contribuir um pouquinho aí com a história. Sônia, quem é Sônia Ribeiro? Primeiro eu quero agradecer o convite e pedir licença às minhas ancestrais, que lutaram bravamente, né, para que nós pudéssemos estar hoje trocando, conversando um pouco, né, sobre as nossas ancestralidades. Eu sou Sônia Ribeiro, né, eu sou uma mulher quilombola, sou uma mulher de terreiro, é verdade. Sou socióloga e mestre em extensão rural e tenho um trabalho com as comunidades e povos tradicionais. Iniciei um trabalho em Porto Alegre, não é verdade? Por dentro dos terreiros de Porto Alegre, iniciei meu trabalho no território do terreiro de Mãe Maria de Oxum, na Cruzeiro do Sul. Ali nós tivemos uma atividade, não é, por cerca de 25 anos, 26 anos, trabalhando, né, essa questão, não é, de retrazer as ancestralidades como alicerce de construção identitária para dentro das comunidades de terreiro e terreira. E tem um trabalho com as comunidades quilombolas, né? Fiz um trabalho, né, no Quilombo Silvo, fiz um trabalho no Quilombo dos Alpes e por dentro das escolas de samba de Porto Alegre. E hoje eu estou no Nordeste, vim para o Nordeste para fazer um trabalho, autodefinição de povos, de comunidades indígenas e de quilombolas e terreiros, e hoje continua essa caminhada, né, embasada na ancestralidade. Podemos começar perguntando o que é o quilombismo, né? O que te guia, né? Sobre quilombismo e sobre aquilombamento. Nós estamos, né, nesse momento, nesse espaço, em um aquilombamento virtual, né, que nós estamos aqui trocando, não é, conversando sobre as nossas ancestralidades. E quando eu falo ancestralidade, eu não falo somente, não é, desse vínculo sanguíneo, não é, que as nossas antepassadas e os nossos antepassados constituíram, mas eu falo, não é, de uma presença viva, organizativa, de afetividade, né, cultural, espiritual, que mulheres e homens pretos organizaram, não é, na sociedade colonial, e que passou décadas, e que nós conseguimos ao longo da história, ouvindo pensadoras e pensadores pretos, a exemplo de Abdias Nascimento, né, que nós constituímos falar como quilombo, né. Então, os aquilombamentos foram espaços que mulheres e homens, no período da escravização, constituíram para preservar, não é, para preservar a sua existência dentro de uma sociedade de controle, não é verdade, e trazer, não é, todos a nossa memória e a nossa história para que nós pudéssemos preservar e resistir dentro desses espaços, né? E aí eu cito exemplos de aquilombamento, né, que eram os espaços
que mulheres e homens pretos constituíam, não é? Quando saíam, né, do universo, né, das províncias, quando saíam das casas grandes, quando saíam de dentro das senzalas, quando eles construíam rotas de fuga, eles já sabiam os espaços que eles iriam, né, se agregar enquanto povo. E esse agregamento não tinha uma constituição sanguínea, era uma constituição de afetividade. Então, homens e mulheres pretos construíram espaços de resistência, construíram os espaços, né, de permanência e preservação da nossa memória e da nossa história, e que depois se constituiu como comunidade quilombola. Mas anterior à comunidade quilombola, construímos aquilombamento. Eu digo que o quilombo de Maçambique, no Rio Grande do Sul, que era o quilombo, do quilombo onde é oriundo da minha família, onde eu nasci, era um aquilombamento, era uma comunidade rural preta, na verdade, onde mulheres e homens constituíram um espaço de permanência e resistência e construíram ali atos revolucionários para fazer um contraponto, né, ao processo de opressão que viviam no período da escravização e pós-escravização. Então, era um aquilombamento, né, que depois se constituiu comunidade quilombola. Aquilombamento, comunidade quilombola, né, é verdade que os primeiros pretos e as primeiras pretas que chegam no Brasil eram do tronco linguístico, né, bantu, não é? E quilombo é da língua bantu, não é verdade? E que quer dizer agrupamento, que quer dizer construção solidária, construção coletiva, organização comunitária e organização coletiva. Então, isso é o conceito de aquilombamento que depois constituiu o quilombo e que Abdias Nascimento vai trabalhar no seu livro, O Quilombismo, que o quilombo, né, o processo organizativo, solidário, participativo que aconteceu dentro das comunidades quilombolas, a exemplo do quilombo de Palmares, a exemplo do quilombo de Quaritererê, a exemplo do quilombo de Maçambique, e aí se eu for nominar as várias comunidades quilombolas que organizaram no Brasil, não é, no período do escravismo, no momento de que uma sociedade, né, de controle e vigília, eles também constituíram, né, espaços organizativos, culturais, espirituais e econômicos, né? E Abdias Nascimento, ele constitui o quilombismo como uma proposta de produção preta, né? Que parte por esse princípio organizativo, comunitário, solidário, participativo e comunitarista, né? E que tem uma produção preta, que tem uma produção ancestral, uma produção cultural, uma produção econômica e uma produção espiritual preta, e que poderá voltar a vir a ser uma perspectiva, não é, de um projeto preto para que nós consigamos nos compreender hoje na sociedade contemporânea. Então, o quilombismo é um projeto político de produção preta, né? E é isso que Abdias Nascimento vai dizer. Eu acho que pegando um pouco desse gancho, né, que tu falas que Quilombo Lemos, né, veio do Quilombo Maçambique, eu gostaria de saber, Mara, um pouquinho mais sobre essa história, né, do Quilombo Lemos, falar também, né, dessa história de luta, de resistência, pensar, né, território. Aqui estamos, né, falando sobre espaço urbano, o espaço rural. Então, da gente entender, né, essas características do Quilombo Lemos. O Quilombo Lemos, ele é de origem do Quilombo Maçambique, que é lá do interior do Rio Grande do Sul, do interior da cidade de Canguçu, né? A minha avó, a mãe véia, né, e a minha mãe e as irmãs dela, elas se criaram lá, né? Então, a minha mãe veio de lá, ainda menina, com a minha avó, para tentar a vida aqui, depois que as outras irmãs já casaram, né, estavam casadas, ficaram lá no Quilombo as outras, e a minha mãe veio para Porto Alegre. Então, a nossa relação com o Quilombo Maçambique, ela vem daí, né, da minha avó, da mãe véia, né, que veio de lá com a minha mãe, né, e aí a minha mãe casou com Jorge Lemos, e fundaram o Quilombo Lemos, ao lado do Asilo Padre Cacique, onde é hoje, no caso, o nosso território, o Quilombo Lemos. Né? Então, tem essa a relação que tem o Quilombo Lemos com o Quilombo Maçambique.
E pegando esse gancho já, Mara, quais são ou quais foram, né, os conflitos territoriais que o Quilombo Lemos vem enfrentando, né, quanto à especulação imobiliária, né, como que está a situação do Quilombo Lemos quanto a esses conflitos territoriais? É que assim, ó, a maioria dos quilombos, eles são nas áreas mais nobres da cidade, né? Então, assim, todo quilombo, ele é numa área nobre, a maioria deles. Então, a especulação imobiliária é o nosso principal fantasma, é o nosso principal, né, principalmente ali no Quilombo Lemos, né, do asilo Padre Cacique, da situação que a gente tem ali da justiça, né, que a gente está há 13 anos brigando na justiça pelo território, é uma área é uma das mais ameaçadas. Nós temos a Orla do Guaíba, né, então, que está totalmente revitalizada. Agora a gente está também com a ameaça das Torres do Inter, né, o Internacional ganhou em 1956 aquele terreno para construir o estádio, com o compromisso de deixar para a comunidade uma escola, né, e também de fazer, no caso, local onde a comunidade fosse acolhida. Só que isso não aconteceu, isso já fazem 60 anos, isso não aconteceu, né, 65 anos já faz, e agora estamos com essa ameaça. Isso vai impactar muito ali para nós, não só para o território, não só para o Quilombo Lemos, né, mas também para as escolas de samba que nós temos ali. Nós temos a Imperadores do Samba, a Banda da Saldanha, a Praiana, né, vai impactar nos ambulantes que estão ali, que vendem ali na época de futebol. Então, com certeza, o território, ele é mais uma ameaça para o nosso território. A construção dessas torres, ela será mais uma ameaça para o nosso território. E nós não fomos consultados. O Quilombo Lemos não foi consultado, né? Nós ficamos sabendo disso aí, né, através da mídia, mas nunca ninguém chegou e perguntou o que a gente pensava, se ia impactar ali para nós. Com certeza vai impactar, sim. Isso é um projeto que vai elitizar mais ainda aquela área, já é uma área elitizada, né, vai nos excluir cada vez mais. Então, essa é uma das nossas preocupações. Então, a nossa preocupação é a especulação imobiliária, né, as Torres do Inter, né, e a nossa causa, né, que nós já estamos aí há 13 anos batalhando aí na justiça aí para provar o nosso direito aí pela nossa terra. Então, esses são realmente os nossos principais medos atualmente. Tônia, a gente sabe, né, que como o território ele é muito valorizado por estar, né, numa zona muito importante de Porto Alegre, em 2018 aconteceu uma reintegração de posse. A gente queria entender como é que foi esse processo e quais são as movimentações jurídicas, legais que a gente tem para contestar, né, isso, para afirmar que o território é um território quilombola, entender, né, quais meios são possíveis da gente estar utilizando para ter essa certificação do território. Queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como é que anda esse processo, né, desde 2018 até aqui. Na realidade, eu tenho acompanhado, né, todo o processo, né, de caminhada que a comunidade Lemos, né, a comunidade Gonçalves Lemos, ou aquilombamento Gonçalves Lemos, hoje denominado Quilombo Lemos, vem desenvolvendo ao longo da história para a sua autodefinição como um território quilombola. Né? A primeira coisa que nós começamos a trabalhar foi o histórico da comunidade, aonde eu contribuí, ajudei a fazer, junto com a família Lemos, né, trabalhar o histórico, né, trazendo o princípio da identidade quilombola que a família Lemos trouxe, não é, na presença da minha avó, Ana Júlia, e da minha tia Delza, né, quando elas vêm, elas saem, não é, de dentro do território do aquilombamento em Canguçu, que na época era apenas uma comunidade rural preta, um aquilombamento preto, vêm para Porto Alegre e trazem, não é, na sua memória,
e todo esse processo coletivo, organizativo que vivenciavam dentro, não é, da comunidade preta gestada pela minha bisavó. Não é? Quando nós fomos refazer, né, o histórico a partir da memória contada pela família Lemos, nós nos sentimos muito à vontade, porque tínhamos elementos importantes para nos autoconstituir, né, Quilombo Lemos. E aí, em 2018, nós apresentamos o histórico, nós tivemos uma colaboração, né, da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul. O companheiro Onir foi o companheiro que teve, juridicamente, que está à frente de todo o processo, né, junto com outros advogados da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul. E em 2018, como a Mara começou a falar, e eu quero que a Mara retome, né, porque eles estavam lá, e ali, em 2018, foi uma coisa muito importante que eles, né, construíram um espaço de resistência preta, um aquilombamento preto. É verdade, que quando veicularam, né, que o Quilombo Lemos estava ameaçado, né, a ter uma reintegração, toda a comunidade dos estudantes, terreiros, capoeira, né, movimento social negro, foram para dentro do Quilombo e organizaram um ato revolucionário de resistência. Foi uma coisa muito, 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 muito linda. A Catiúcia Ribeiro, né, que estava no Rio, foi para Porto Alegre para se juntar, e toda uma comunidade jovem, preta, não é? E pessoas mais velhas que compreendem a necessidade de estarmos resistindo dentro, né, desta geografia preta que Porto Alegre apresenta. Então, foi uma coisa muito, 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 muito potente, foi uma coisa muito resistente, muito potente, e que nos lembra, né, os atos revolucionários que nossos antepassados organizaram no período da escravização para fazer um contraponto à coroa portuguesa. Então, ao longo da história, mulheres e homens pretos vêm se aquilombando e resistindo toda a pressão, não é, que o Estado-nação, não é, com seus contratos sociais, vem impetrando em relação aos territórios negros. Foi assim com a colônia africana. A colônia africana não conseguiu resistir, não é verdade, por conta da especulação imobiliária, foram sendo empurrados, né, e as escolas de samba, várias escolas de samba em Porto Alegre, a própria Imperadores do Samba, ela tem que se descentralizar ao longo da história, porque no momento que ela organiza, né, o seu aquilombamento do samba, eles são empurrados, eles têm que sair. Então, esse é um processo histórico que as comunidades pretas vêm travando ao longo da história dentro dos grandes centros urbanos em Porto Alegre. A família Silva foi uma luta organizada, né? O Quilombo dos Alpes foi uma luta organizada, e tantos outros a nível de Brasil, que vem fazendo um contraponto, né, a esse grave processo jurídico, né, institucional que o Estado-nação, moldado pelo racismo estrutural, racismo institucional, vem impetrando aos territórios pretos, sobretudo em Porto Alegre, e sobretudo ao Quilombo Lemos. E eu gostaria que a Mara falar um pouco, né, para nós, como é que está esse processo jurídico hoje, né, porque eu tenho acompanhado por fora, né, mas a Mara é desde dentro. A Mara está dentro desse processo. A Mara está ouvindo todos os dias, né? O companheiro Onir e a Frente Quilombola, que estão junto com eles no cotidiano, para trazer um pouco dessa história, como é que está, não é, essa relação, não é, jurídica com o Asilo Padre Cacique, que é a instituição, não é, que luta o território quilombola, que a família Lemos hoje está instituída há mais de 60 anos, que tem uma história, que tem uma memória, que tem uma resistência, que plantou ali a ancestralidade. Quando nós plantamos ancestralidade, quando nós dialogamos com a terra, quando essa comunidade pare os seus filhos, o umbigo é enterrado na terra, as placentas são enterradas na terra, nós já estamos ritualizando o nosso território. Então, essa ritualização não tem nem... Nós não podemos mais... não era para nós estarmos discutindo institucionalmente, né? Já teria que ser, não é, ancestralmente doado para as populações pretas,
que historicamente construíram esse país? Reparação, né, Sônia? Seria a reparação, né? Então tá, não, realmente, que a Sônia falou, né? Aqueles momentos que a gente viveu lá, eu digo que foram os piores, melhores momentos da minha vida, né? Porque ao mesmo tempo que foi muita tensão, realmente foi aquilombamento mesmo, né? A gente teve o apoio de todas as pessoas, foram momentos em que a gente teve momentos de cultura, momentos de roda de conversa, troca de experiência. A Catiúcia Ribeiro, ela percebeu que as mulheres do território estavam muito abaladas e ela fez um ritual com a ancestralidade muito lindo, que eu lembro assim disso e me emociono até, né? Onde nós fomos para dentro de uma taquareira e sentamos em roda, todas as mulheres pretas, e ali nós saudamos as nossas ancestrais, os nossos ancestrais que já foram. A gente estava pedindo a força deles para a gente seguir naquela batalha, porque a gente estava se sentindo enfraquecida. Então, a gente foi se revigorar ali no meio da mata. E o incrível o que aconteceu, assim, que todas nós ficamos, que a taquareira, as taquaras, elas começaram a balançar com o vento, e foi cena muito linda que realmente emocionou a todas que ali estavam, né? Foi muito bacana mesmo. Então, esse período que a gente teve aquilombado, esses 14 dias, né, ele valeu muito. Como eu te falei outro dia, né, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes dessa data. Eu sinto que eu amadureci, que eu cresci muito mais ainda e que eu descobri uma força em mim que talvez eu desconhecesse, que com certeza eu desconhecia. Porque são momentos assim, que só quem passa por isso, só quem passa por uma tentativa de reintegração de posse consegue imaginar a sensação que dá. Tu tem um medo por ti, tu tem um medo pelo outro, tu tem um medo por tudo, porque conforme eles disseram para nós, a gente passa por cima de quem tiver que passar. Foi exatamente essas palavras que a gente ouviu. Então, ao mesmo tempo que a gente estava tendo aquela troca, a gente estava tenso. E era isso que aconteceu, mais ou menos. Eu acho que deu para ter uma ideia de como é que foi aquele período ali no território. Obrigado por compartilhar, Mara. Muito obrigado mesmo. E é um momento, acredito que tenha sido um momento bem pesado, né? De resistência também, né? E como tu falou, né? É um momento transformador, né? Da gente se encontrar enquanto comunidade também, né? Para conseguir resistir. E aí, fazendo um paralelo, ou pensando no que a Sônia trouxe também sobre plantar ancestralidade, né? E ter esse respeito com a terra, eu faço a pergunta, né? A agricultura familiar, qual a importância, né, para o Quilombo Lemos, né? Como o Quilombo Lemos lida, né, com a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é importantíssima para nós, né? Porque o meu pai, ele plantava, ele criava, ele pegava o pé de maçã e enxertava com a pera para ficar um sabor diferente. Então, assim, foi sempre muito presente. A gente plantava, a maioria, a maior parte do que a gente consumia ali era plantado, era tirado do território, né? Então, e era um momento também de união da família, porque todos nós participávamos daquilo, né? Então, e a família toda para a plantação, né? Todo mundo ajudava, um ia abrindo o buraquinho, o outro botava semente, o outro fechava, o outro... Assim ia indo, né? Que nem carreirinho de formiga. Então, assim, era um momento de união da família, era um momento, assim, muito... E sempre foi muito presente para nós. Agora, desde 2000 desde que a gente entrou nesse processo judicial, né, que a gente teve que infelizmente parar com a nossa agricultura familiar, com a nossa horta, com a nossa criação. Por quê? Porque a primeira coisa que aconteceu no território foi o corte de água e de luz. A luz, a gente conseguiu, há 3 meses, regularizar essa situação da luz. A água, a gente ainda não conseguiu. Então, a gente está deixando, a gente não pode, não tem como a gente usar a água que a gente tem, né, a água pouca que a gente tem, que no caso para o consumo da família, na horta. Então, por esse motivo, a gente está com a nossa horta
parada, a gente não tem mais como... E nós temos várias pessoas ali que a gente até tentou, né, tentamos ali, com o apoio ali do pessoal da capoeira, né, com o apoio do pessoal da biologia, né, e que foram e os outros quilombos, a Frente Quilombola, a gente tentou dar uma revitalizada nela, mas aí a gente não conseguiu por conta disso, né, que a água não tem, sem a água não tem como, né, tu manter. Então, e é o nosso sonho, a gente espera, assim, que a gente consiga voltar, que a gente consiga ter novamente a nossa horta, a nossa plantação. Eu acho que, pegando um pouquinho dessa tua resposta, né, entendendo, né, essa falta de acesso à água, a gente queria entender um pouco como é que foi o processo da pandemia, né, visto que a água é um elemento essencial também, né, dentro da questão de higiene e tal. Como foi esse processo? Como está sendo? Teve algum amparo, né, do governo? Como que está sendo esse processo? A comunidade já está vacinada com a segunda dose? Tu pode explicar um pouquinho para a gente como é que o território está reagindo, né, a essa pandemia? Então, impactou bastante no território a situação da pandemia, né? Porque, tipo assim, as crianças que estavam na escola, né, hoje elas têm que ficar em casa e não tem quem fique, não tem quem cuide. A minha irmã, ela está com um problema muito sério até atualmente, não sabe, ela cria uma neta, Deus de bebê. Então, ela não sabe se ela vai poder continuar trabalhando, ela está numa situação bem difícil, porque não tem aonde deixar a menina. Então, foi uma das coisas que impactou para a gente. A questão da água, para o território, para o consumo, para a higiene, a gente tem, né? Aí nós temos, assim, água para o consumo. A água para o consumo não nos faz falta. Nós não tivemos nenhum tipo de auxílio, né, do governo. O auxílio que nós tivemos foi da Frente Quilombola, né, que amparou não só o Quilombo Lemos, mas todos os quilombos de Porto Alegre, a Frente Quilombola, e também da vereadora Karen Santos, né, que é uma parceira, né, de todos os quilombos, das tribos aqui em Porto Alegre, né? Então, essas foram as ajudas que nós tivemos, né? Foram desses colaboradores, de coletivos, mas alguma ajuda do governo, assim, não. E quanto à vacina, o território está sim. Essa foi a única auxílio que nós tivemos. O território estão todos imunizados, todos maiores de 18 anos estão imunizados, né? Foi feita uma ação coletiva dentro do próprio território, né? Onde todas as pessoas acima de 18 anos foram vacinadas, né? Então, e teve desemprego, teve sim, a gente teve muito medo, porque a gente não sabia como seria essa situação, até quando iria, né? Então, impactou bastante no território, né? Acredito que agora a gente já aprendeu a lidar um pouco com essa situação, mas no princípio foi um baque, foi um susto, teve desemprego, teve muitas pessoas infectadas dentro do território. Ano passado, novembro do ano passado, nós novamente tivemos uma tentativa de reintegração de posse, e nesta época nós estávamos com várias pessoas dentro do território contaminadas, né? Então foi bem complicado, mas agora a gente está levando aí, se levando. No início da nossa conversa, Sônia, tinhas falado sobre quilombismo, né, sobre aquilombamento. E aí, nós fazemos a última pergunta para ti. Qual a importância do quilombismo para a gestão da terra, para a gestão coletiva e organização da terra? Bom, aquilombamento, só para retrazer um pouquinho o conceito, né, foram espaços organizativos gestado por mulheres e por homens no período da escravização, que garantiu, né, a resistência e a permanência das populações pretas ao longo da história. Mulheres e homens trouxeram na sua bagagem existencial, no seu corpo território, memória e história coletiva, que nós vemos reafirmando que a nossa história não começa no século XV, as nossas histórias organizativas vêm de África,
porque a África já vivenciava, não é, relações organizativas, comunitárias, associativas e comunitaristas. A África já experimentava. Mesmo a colonizadora e o colonizador, não é, nos sequestrarem individuais de etnias diferentes, em África nós tínhamos similaridades importantes, né, que pautava pelas organizações comunitárias, organizações de coexistência comunitária, coletiva, participativa e comunitarista. Nós precisamos estar dizendo isso. E essas relações comunitárias atravessaram os nossos corpos territórios. E, no Brasil, mesmo, né, de etnias ou de povos individuais, nós nos coletivizamos e organizamos espaços coletivos e nos aquilombamos, porque nós já tínhamos similaridades organizativas, participativas e comunitárias em África e trouxemos na nossa bagagem existencial e reconstruímos no Brasil propostas organizativas, solidárias e comunitaristas. Por isso que eles nos perseguem, por isso que eles nos botavam no tronco, porque sabiam que nós tínhamos um projeto coletivo, não é, de organização comunitária, que mais tarde, não foram conceituados organizações pretas, territoriais pretas, que se aquilombaram, que nós trouxemos como quilombos, e aí Palmares trouxe essa experiência, Quarim-Tererê trouxe essa experiência, os quilombos do Rio Grande do Sul trouxeram essa experiência, a nível de Brasil trouxeram essas experiências, foram experiências extremamente organizadas. Quilombos fizeram um contraponto à coroa portuguesa. Nós construímos um projeto contracolonial, e esse projeto contracolonial resistiu, atravessou séculos, não é? E que nós reorganizamos por dentro dos quilombos, por dentro dos terreiros de matriz africana, por dentro das irmandades católicas. E aí, essas organizações atravessaram histórias, atravessaram séculos, não é? Ultrapassaram o período da escravização e se reorganizaram hoje na contemporaneidade. Nós temos várias experiências comunitárias, não é, que são experiências que trazem, não é, aquela memória organizativa, não é, das organizações organizadas por mulheres e homens pretos da escravização. E Abdias vai dizer que o quilombismo, não é uma proposta política de reorganização das populações pretas, é uma proposta política de produção oral, intelectual preta. Através do quilombismo, nós podemos pensar uma outra economia, podemos pensar outros modelos organizativos, outra arquitetura, outra estética, não é? Outras formas de organização comunitária para pensar o meio, não é? Para pensar as nossas relações culturais, para pensar o ambiente. A Abdias diz isso. E aí tu me pergunta, quais são as contribuições do quilombismo para a terra? Todas as contribuições que tu imagina, porque a proposta é uma gestão coletiva da terra, é uma gestão ancestral, coletiva, participativa e comunitária da terra. A terra não é individual, não é? Nós não vamos pensar essa terra para individualizar as pessoas, nós vamos pensar essa terra para coletivizar. Essa gestão tem que ser coletiva. Então, o quilombismo ele tem essa proposta organizativa, solidária, participativa e coletiva. É uma proposta de dizer, nós precisamos trazer a prática de Sankofa, olhar para trás, nos espelharmos em experiências que as nossas antepassadas, os nossos antepassados construíram para fazer um contraponto à coroa portuguesa e dizer que mulheres e homens pretos não aceitaram pacificamente a escravização. Nós resistimos, construímos espaços organizativos, por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que eles nos perseguem, por isso que eles nos aculturaram, porque sabem que nós temos uma proposta política coletiva, solidária e participativa que está dentro dessa proposta quilombista. Olhar para trás, nos espelharmos em experiências coletivas exitosas, trazer para a contemporaneidade, nos aquilombarmos hoje no presente para gestar uma outra proposta comunitária, né, com essa proposta organizativa, solidária, participativa e comunitarista da terra.
Lindo! Eu tô arrepiado, Sônia. A tua fala, ela toca na gente num lugar muito, muito profundo, sabe? Muito obrigado mesmo. E tô muito feliz de receber vocês aqui. Muito feliz, Mara, pela tua contribuição, pela tua fala também. É muito importante, né, que a gente crie esses espaços mesmo de resistência, que a gente, né, consigamos seguir, né, firmes, fortes, né. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada a oportunidade de estar aqui, contar a nossa história, falar um pouquinho do Lemos, estar com vocês, né, para mim, realmente, eu é que estou muito feliz mesmo em estar participando. Eu também agradeço, né, o momento e quero dizer que espaços como esse são de suma importância para nós reconstruir a nossa identidade preta. Identidade não quer dizer idêntico ao Ocidente, mas idêntico ao que nós conhecemos enquanto africanidade. Sulhar o nosso pensamento é trazer espaços como esse, apresentar perspectiva e dizer que nós temos um projeto político que poderá voltar a vir a ser. E voltar a vir a ser é por dentro das nossas experiências organizativas que mulheres e homens pretos deixaram para nós como legado. Aquilombar-se é preciso e urgente. Meu Deus, emocionado. Muito obrigada mesmo. Eu tô aqui muito emocionada, né? Mas é muito importante pra gente estar tendo essa prova com vocês. Para nós realmente é muito importante. Esse um projeto que a gente já vinha né, gestando, pensando há um tempo, e é uma experiência muito interessante para a gente, né? A gente tem todo o respeito, todo o cuidado, né, em todo o trabalho que a gente faz, né? E pegando realmente como eu posso dizer, pegando o significado do Sankofa, né? Que é olhar para trás, né? Com muito respeito e também projetar o futuro, né? Então, esse espaço para nós é muito, muito, muito importante. A gente está muito feliz de poder começar, né? Estrear esse podcast com a presença de vocês, né? Duas lideranças do movimento negro também. E para nós é muito, 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 muito significativo. A gente agradece imensamente e começar esse projeto, né, com pé direito, né, com a presença de duas mulheres negras tão importantes, né, nessa luta para o nosso povo. Muito, muito, muito obrigado.